Olá, meus amigos, tudo bem? Eu estou um tempinho sem gravar vídeo, sem produzir conteúdo, mas é porque eu estou num projeto novo que está tirando meu tempo. E é difícil conciliar esse projeto com a produção de conteúdos, porque produzir conteúdo para a internet não é algo simples, é algo bastante complexo. Ter que buscar conteúdo e trazer para vocês. E eu prefiro trazer conteúdo de excelência, não é mesmo? Se for para trazer conteúdo meia boca, eu prefiro nem postar. Mas estou aqui hoje para falar com vocês sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o famoso LOAS, previsto lá na Lei 8742 de 1993, né? E o que vem a ser esse benefício de prestação continuada? O BPC, ele, apesar de ser concedido pelo INSS, ele não é um benefício previdenciário, né? Ele advém da assistência social. Como nós sabemos, a Seguridade Social, ela tem 3 pilares. Tem a saúde, que é o SUS, a assistência social e a previdência social. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício advindo da assistência social. Não é um benefício previdenciário e não precisa, para que você possa receber o BPC, contribuição para com o INSS, mas é necessário que se observe alguns requisitos que são cumulativos, sem os quais não dá direito ao BPC. O primeiro requisito é o requisito da idade. Se você tem 65 anos ou mais de idade, você pode receber o BPC. Ou se você tem menos de 65 anos, mas tem uma deficiência incapacitante, seja ela física, mental ou intelectual, você pode receber o BPC. Por que eu digo você pode? Porque daí é necessário que você também tenha um outro requisito, sem o qual o direito do BPC não ocorre, que é o requisito da miserabilidade. Ok? A renda do seu núcleo familiar tem que ser de pelo menos 1/4 do salário mínimo, diz lá o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742 de 93. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de pessoas que vivem na sua residência, a soma dos ganhos da família, dividido por cabeça, tem que dar pelo menos 1/4 do salário mínimo. Houve algumas mudanças. Em 2020, chegou a ser abaixo de 1/4 do salário mínimo, mas agora, na atualidade, é pelo menos 1/4 do salário mínimo. E quem são as pessoas que fazem parte do núcleo familiar? E aí, a Lei 8742 de 93 vai dizer que, para fins de aferição da miserabilidade do núcleo familiar, vão ser considerados o cônjuge, ou no caso da união estável, o companheiro, os pais, ou na falta dos pais, o padrasto, a madrasta, os filhos não emancipados menores de idade, ou aquelas pessoas que estiverem sobre tutela, menores sobre tutela, ou maiores com problemas mentais sobre curatela. Veja que essas são as únicas pessoas que fazem parte do grupo familiar para fins de
aferição da miserabilidade quando se trata da concessão do BPC. Veja que se morar sobrinho, sobrinha, primo, prima, a lei não diz que essas pessoas fazem parte do núcleo familiar. Até mesmo netos, se não tiver sobre a tutela dos avós, não faz parte do grupo familiar, para fins de concessão de LOAs. Então veja que esses são requisitos cumulativos: a miserabilidade, somado com a idade de 65 anos ou mais, ou uma deficiência incapacitante física, mental e ou intelectual. Ok? Então é preciso ficar muito atento nesses pontos para ver se de fato é possível que você possa requerer o benefício de prestação continuada, o tão famoso LOAS. Não se trata de aposentadoria, não se trata de benefício previdenciário, é um benefício concedido na base de um salário mínimo e não tem 13º salário, porque não se trata de benefício previdenciário. E com a morte daquele que recebe o benefício de prestação continuada, ele não é convolado em pensão por morte. Por quê? Porque não se trata de aposentadoria, ok? Outro ponto bastante importante para que se possa pedir, pelo menos de forma administrativa, o LOAS, é necessário não somente a inscrição sua e do seu núcleo familiar no CAD único, mas também que esse cadastro único esteja sempre alimentado, esteja sempre atualizado. Sem o qual, digo a vocês que pelo menos de forma administrativa não será concedido o LOAS. Talvez judicialmente sim, possamos buscar a concessão do LOAS, ainda que não tenha sido feito o registro no CAD único. E aí vai depender do magistrado, e nós sabemos que cabeça de juiz é igual Kinder Ovo, não é mesmo? A gente não sabe, é sempre uma surpresa. Então é necessário tomar esses cuidados. Além disso, judicialmente, a questão do requisito miserabilidade pode ser ponderado. Como assim? De forma administrativa, vai seguir a lei. Renda familiar per capita de pelo menos 1/4 do salário mínimo. 1/4 ou menos do que o salário mínimo. Mas, judicialmente, há decisões que levam em conta programas outros de assistência, como o programa Fome Zero, enfim, que exige meio salário mínimo, ou se você demonstrar no caso concreto que ainda que sua renda familiar seja acima de 1/4 do salário mínimo, dividido ali pelos membros da família, que os seus ganhos não são suficientes para lhe dar uma vida digna. É possível judicialmente conseguir o LOAS. Ok? É bastante plausível, é bastante possível conseguir o LOAS. Também, para finalizar, aposentados que recebam aposentados que recebam um salário mínimo, não é até um salário mínimo, porque não existe benefício previdenciário que seja abaixo do salário mínimo, salvo o auxílio acidente, então não é até. Então, aposentados que recebam um salário mínimo, a sua aposentadoria não entra no cálculo para fins de aferição do requisito da miserabilidade quando se trata de concessão do LOAS. Então, é possível que num núcleo familiar onde tenha
você que recebe um salário mínimo de aposentadoria e tenha a sua esposa ou o seu esposo que nunca contribuiu para a Previdência e tenha 65 anos ou mais, ou tenha alguma doença incapacitante, pedir o benefício de prestação continuada, porque essa aposentadoria não vai entrar no cálculo para a aferição do requisito da miserabilidade, e aí vocês vão receber tanto a aposentadoria quanto o LOAS do seu cônjuge, companheiro ou companheira. Ok? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até logo. Eu fui. Tchau.